estamos aqui agora na cidade de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, com 3,7 milhões de habitantes. Essa foi uma das cidades mais destruídas durante o período em que o Estado Islâmico dominou essa região. Nós temos aqui um exemplo de toda a destruição que foi causada por essa guerra, não só a guerra que eles colocaram sobre os próprios locais que tinham outras crenças, que não seguiam a sua doutrina radical, mas também dos americanos e das forças iraquianas que bombardearam severamente toda essa região, a exemplo da cidade antiga. Isso foi no ano de 2016, 2017. Hoje, em 2023, 20 anos após a invasão americana, nós temos um cenário de completa destruição em algumas partes da cidade que é realmente impressionante. Com a invasão americana, Saddam Hussein foi procurado e capturado em dezembro de 2003. O ex-presidente e ditador iraquiano foi interrogado e levado à prisão em seu país, até seu julgamento, que se iniciou em outubro de 2005. Todo o processo foi concluído com a condenação de Saddam à morte por enforcamento por ter cometido crimes contra a humanidade, o que incluiu o massacre de 148 xiitas em Dujail, em 1982. Saddam Hussein foi executado em 30 de dezembro de 2006. Com a morte de Saddam Hussein, muitos de seus palácios foram abandonados e hoje servem apenas de memória daquele período histórico. E o jornalismo da Jovem Pan chega com exclusividade em um dos pontos mais emblemáticos dessas mudanças sociais e econômicas que aconteceram no Iraque nos últimos 30 anos. Estamos no antigo palácio de Saddam Hussein, na região da Babilônia, construída pelo ditador iraquiano e que, após a invasão americana em março de 2003, acabou se tornando um edifício abandonado. Hoje, grande parte dos locais visita, deixa sua marca com pichações, leva até mesmo um pedaço desse que virou um símbolo, não só da opressão que era vivida naquele momento, mas também um líder muito forte, um líder mão de ferro, que fazia exatamente o Iraque ter a sua voz escutada nos demais países da região do Oriente Médio. Mas hoje, andando por aqui, vendo aquilo que restou, não há melhor símbolo para mostrar a mudança que acontece e está acontecendo dentro deste país de 40 milhões de pessoas, uma população muito jovem e com várias demandas econômicas que precisarão ser endereçadas pela nova classe de políticos que ainda busca o seu espaço neste país com tantas fissuras étnicas, religiosas e também políticas. Como podemos observar, as pichações por esse átrio central aqui no Palácio do Saddam são um exemplo do pouco apreço que algumas gerações, ou pelo menos as gerações que viveram durante os anos 90, têm pelo ditador Saddam Hussein. Lembrando que teve um período de grande prosperidade no país, liderado por ele como vice-presidente durante os anos 70. Também o começo dos anos 80 não foi ruim do aspecto econômico, mas após a invasão iraquiana no Kuwait, em 1990, uma série de sanções econômicas e endividamento do governo de Saddam Hussein perante as outras nações do mundo fez com que esse país entrasse em quase um colapso econômico, e onde um edifício dessa magnitude, com tantas pessoas passando necessidade, não fazia nenhum sentido. E exatamente essa geração que nasceu de 92, 93 em diante não lembra com boas memórias aquela época.
As análises nas esferas políticas, econômicas e humanitárias são diversas hoje em dia. O professor João nos conta sobre o balanço para o Iraque, 20 anos depois da invasão. A gente pode dizer que o Iraque ainda marca, né, a geopolítica mundial, primeiramente sedimentando a tentativa, a busca por parte dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia global. E isso, acredito que não somente o Iraque, mas também o Afeganistão, a invasão ao Afeganistão, demarcam essa política que os norte-americanos adotaram em 2003 e que adotam desde hoje. É bom lembrar também que, desde então, o combate ao terror está no centro da agenda de segurança dos Estados Unidos até os dias de hoje, o que marca a intervenção e a influência norte-americana não apenas no Oriente Médio, como aconteceu no caso da Síria a partir dos anos 2010, e também do norte africano, até mesmo como no caso da Líbia, mas também no próprio continente sul-africano, na África subsaariana. A presença norte-americana ela se expandiu. Então, o que a gente vê é que, por meio desse argumento da guerra global do terror, no qual a invasão ao Iraque é uma peça fundamental, a gente tem essa tentativa por parte do Estado norte-americano, das elites políticas norte-americanas, de sedimentar, de consolidar a sua hegemonia a nível internacional. E, claro, isso vai gerar reações também por parte de diversos países. Por mais que, em primeiro momento, a reação que outras potências regionais, outras grandes potências tenham tido, não tenha sido tão impactante como a gente tem no dia de hoje, ainda assim, essa política de expansão para o Oriente, né, como a gente chama, para o Oriente Médio, para a Ásia, isso também tem a ver com a própria rivalidade das grandes potências que a gente vê hoje com relação à China, por exemplo, com relação à própria Rússia, com relação ao Irã. Não é à toa que já nos anos 2000 a gente vai ter a criação da Organização de Cooperação de Xangai, que vai ser uma tentativa de oferecer um certo balanceamento, né, uma certa contraposição à política de expansão norte-americana, tendo como principais líderes dessa organização tanto a China quanto a Rússia, envolvendo outros países como a Índia, como o Paquistão e como o Irã também. Então, a gente vê que acabou que os resultados dessa política de expansão, tanto no Oriente Médio quanto no Oriente de modo geral, né, na periferia de modo geral, isso levou a uma reação também de potências regionais e de hoje países que são grandes potências. No caso americano, a percepção interna e externa sobre o conflito mudou ao longo das últimas 2 décadas. Todo mundo agora sabe que foi uma blague, né? Foi uma invenção. Foi um argumento, um artifício que o presidente Bush, mais o seu sócio nesse instante, né, o Tony Blair, o premier britânico que o acompanhou na aventura, viu que depois era uma blague, era uma mentira. Não havia armas químicas, não havia armas de destruição em massa no Iraque. O Saddam não tinha tecnologia ou não tinha capacidade de fazer aquilo no instante da queda das Torres Gêmeas. Podemos até dizer, talvez também nem tivesse interesse nisso, porque certamente ele seria identificado como um dos atores que haviam apoiado a queda das Torres Gêmeas. Ou seja, o bicho ia pegar para o lado dele, ia ganhar o quê com tal ato? Não é? Então, assim, hoje em dia, me parece que dificilmente alguém vai dizer que não, houve sim armas químicas, que não foram vistas, elas foram escondidas. A própria ONU, né, na pessoa do investigador Blix, tinha falado, olha, não tem, tal, Saddam, você pode ser culpado de um monte de coisa, mas não é isso que a gente vai ficar contra ele, não é a situação dele, ele não tem condição de tanto agora, podia ter tido lá atrás e pode ter no futuro, mas hoje não. Mas enfim, para os Estados Unidos de W. Bush e para a Grã-Bretanha de Tony Blair, não era a questão que ia impedi-los de entrar no Iraque, como foi feito. Só que assim, pro W. Bush, apesar do desgaste, apesar da crítica que ele passou a sofrer, ele saiu relativamente bem da Casa Branca, né?
O que dificultou muito a política depois do W. Bush foi a crise do subprime, que caiu no colo dele, né, e contribuiu muito até para que o Partido Republicano perdesse para o Obama. Sem uma figura central e com anos de guerra em sua história recente, a política atual no Iraque é incerta. Do que seria um Estado quase falido, né, a gente pode dizer. Por mais que a pacificação norte-americana, né, as forças de pacificação norte-americana tenham buscado reverter essa situação, isso não se deu na prática. Então, as Forças Armadas iraquianas continuam tendo um estado relativamente precário, continuam ainda carecendo tanto de materiais quanto de treinamento suficiente para poder oferecer uma unidade nacional básica. Além disso, a gente teve uma própria desestabilização do sistema político, que ainda hoje não tem essas bases democráticas, e, claro, a própria a segmentação da sociedade, com base em diferentes setores religiosos, diferentes etnias, também isso leva a uma dificuldade adicional. Então, eu diria que hoje é uma tarefa ainda mais difícil, ou pelo menos tão difícil quanto aos 20 anos atrás, né? Há quase 20 anos. Então, acredito que é necessário um esforço não de ocupação militar, mas uma tentativa de cooperação também com o Iraque, a fim de que o povo iraquiano possa ter a soberania do território e também possa estabelecer um regime que represente minimamente a população e, claro, não venha realizar chacinas ou qualquer tipo de atentado contra a humanidade, como no caso do governo do Saddam Hussein. Para os Estados Unidos e o Oriente Médio, os principais atores desse jogo geopolítico, o cenário em 2023 é bem diferente daquele observado em 2003. A guerra do Iraque, ela também, vamos dizer assim, respingou. Ela também teve um efeito colateral na sociedade americana, por causa de dois assuntos. A guerra do Iraque, ela bagunçou a doutrina militar americana. Ela contribuiu para que os Estados Unidos perdessem o foco, se tratando dos reais interesses americanos no planeta, né? Outra coisa, a guerra do Iraque, ela também contribuiu, embora indiretamente, para a desconfiança da política americana. A desconfiança segundo a qual você é culpada até que diz o contrário, até que prove o contrário. Ou seja, contrariando até então, que era a tradição americana, segundo o qual todo mundo é certo, todo mundo é correto, até que o prove do contrário. Depois da guerra do Iraque, deu essa chamusca, deu esse pecado na política americana. Dessas transformações na política internacional, de modo geral, na dinâmica entre as grandes potências, né? Até hoje a invasão do Iraque ela tem também um resultado bem importante, primeiro, para a própria dinâmica regional. Como eu falei anteriormente, havia já na década de 60, 70 e também nos anos 80, uma dinâmica de competição entre potências regionais no Oriente Médio, e com a invasão iraquiana a gente pode dizer que isso se acirrou ainda mais, né? Uma competição entre a Turquia, entre o Irã e da Arábia Saudita, principalmente esses três atores, que vão contar com a participação também, e agora de maneira até mais incisiva, de potências extra-regionais, que direta ou indiretamente vão estar vinculados com esse conflito. Lembrando que, por exemplo, no caso da Síria, né, no conflito da Síria, que talvez tenha sido um dos mais relevantes geopoliticamente falando, houve não apenas um envolvimento da aliança proposta pelos Estados Unidos com países europeus, também com países da OTAN, mas também houve uma participação, ainda que por procuração, da Rússia e da China.
da China, mas economicamente falando, existe um certo apoio político aos países, mas em termos de militares, a gente pode também ver uma participação muito mais decisiva da Rússia. Então, essa invasão do Iraque também levou a uma maior possibilidade de não apenas acirramento das potências regionais, mas da competição entre elas, mas também uma maior presença de outras grandes potências na região, né? Então, o que a gente acaba vendo um efeito talvez até inesperado nas elites políticas, né, nos tomadores de decisão nos Estados Unidos. E também lembrando que isso acabou reformulando a política de segurança a nível global. Afinal de contas, a doutrina contra-insurgente norte-americana continua sendo muito significativa hoje na relação que se tem com os países periféricos, sobretudo do Oriente Médio. O jornalista Tiago Berage também traça paralelos com os dias atuais, onde o mundo também vive uma guerra. A gente vive hoje uma guerra, né, que deixa muita instabilidade, provoca um caos econômico muito grande, né? Claro que o efeito na Europa é muito maior do que o efeito naquela região, né? Só que lá tem o petróleo também, lá tem outras consequências econômicas que o mundo inteiro sente, né? Então, quando você tem uma guerra, né, e bem ou mal, você pode criticar o regime do Iraque ou de qualquer país, mas a soberania de um país foi atingida, né? E claro que muitas vezes a comunidade internacional não faz essa crítica, porque muitas vezes a avaliação é de que seria necessário fazer isso. Mas de qualquer forma, eu acho que é importante dizer isso, que isso aumenta a violência do mundo, aumenta a instabilidade e coloca povos que são civis, pessoas que não têm nada a ver com isso, são pessoas que correm risco. E se nós fizermos uma pequena análise de quem foi o vencedor da guerra do Iraque, não foi nem os Estados Unidos, que ficaram muito fragilizados em sua posição de líderes do mundo democrático, até porque sua invasão no Iraque foi amplamente condenada, tanto na época em que aconteceu, como nos anos seguintes, principalmente agora em que temos a guerra da Ucrânia na Rússia. Muitos traçam paralelos, ao mesmo tempo que o Iraque se transformou em um país com economia fragilizada e muito suscetível à vontade de todos os seus vizinhos poderosos, principalmente a Arábia Saudita e o Irã. Aquilo que vemos é que depois de 2 décadas, muito provavelmente todas aquelas análises feitas em 2003 não se sustentaram e podem ainda sofrer mudanças, considerando que a história ainda acontece neste país. Visitar uma nação com recentes marcas de guerra e instabilidade política e militar ainda existentes foi algo desafiador. Andar pela capital Bagdá, as ruínas históricas da Babilônia e as ruínas recentes de Mossul nos mostra que a cultura iraquiana é realmente complexa. Conversar com os locais, as verdadeiras testemunhas históricas daquele momento, serviu para tornar essa reportagem ainda mais próxima da realidade daqueles que muitas vezes, para nós no Brasil, não têm nomes, vozes ou rostos. Que os próximos 20 anos do Iraque sejam diferentes dos 20 últimos.